Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações, ilumine nossas mentes no estudo de hoje. E que os mentores da casa de André Luiz possam nos intuir da melhor forma possível no tema que estamos encarregados de fazer hoje. E o nosso tema é do Evangelho, capítulo 6, Cristo Consolador, item 5, Advento do Espírito de Verdade. Mas a gente não podia deixar de dizer umas palavras iniciais pelo momento que o planeta está passando. Então, só lembrar a todos que nada acontece por acaso, né? Ou seja, a providência divina controla tudo. Tudo tem uma razão de ser. Então, o mundo passa por um momento de aprimoramento pela transição planetária para atingir um mundo de regeneração. Então, essa prova que a gente está passando é uma prova necessária, mas é uma prova que precisa que a gente tenha fé, que a gente tenha coragem e, além de tudo, que a gente possa, com muita, vamos dizer assim, com muita atitude, ter paciência, saber esperar. Mas não basta fé, coragem e paciência. Vai ser muito necessário o amor, a solidariedade e a caridade. Por quê? Para ajudar os nossos irmãozinhos que vão passar necessidades. Todo mundo vai ter gente conhecida desempregada, todo mundo vai ter gente passando fome. É esse isolamento necessário que traz uma introspecção, né? A gente para um pouco com o materialismo, para um pouco com essa questão do materialismo desenfreado, né? e do egoísmo, e tem que dar um olhar para dentro. Então, o que isso faz? A gente resgata a família que estava tão esquecida e que é tão fundamental. Então, a gente, nesse processo, né, de uma tomada de consciência, a gente vai fazer todo esse trabalho e vai ser muito necessário a solidariedade e a caridade. Mas, qual é a nossa forma de comunicar com Deus? A oração. Então, a oração ela vai ser muito necessária para mostrar que a gente está receptivo no processo. E, além de tudo, a oração pelos nossos irmãozinhos. A oração ela vai ser, vamos dizer assim, uma coisa fundamental, que vai mostrar a nossa sintonia com o novo momento. Quando alguém ora, modifica tudo. O céu se move, o umbral treme, muitas coisas acontecem entre o céu e a terra que a gente não supõe. Mas os nossos mentores espirituais que nos auxiliam estão, grupos de Bezerra Menezes, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, todo mundo trabalhando para a gente enfrentar essa crise e essa diversidade tão necessária para a mudança da psicosfera do planeta. Então, se a gente tivesse que dar assim, uma mensagenzinha sobre isso, a gente diria, se você está encarnado na Terra, nesse momento de transição planetária, agradece a oportunidade. Você está tendo a possibilidade de participar de um dos maiores eventos de expansão de consciência que esse mundo já viu. Então a gente está participando de uma mudança, de um novo paradigma, para que nós possamos entrar na regeneração. Então não tem que se desesperar, não tem que ficar assoberbado, porque assim como o vírus mata, o desemprego, a fome e muitas outras coisas levam a um estado também que não é bom. Então a gente tem que manter a cabeça no lugar e lembrar que a solidariedade vai estar presente, né? E não se diz que fora da caridade não há salvação, a gente vai ter que mostrar isso agora, cada um saindo da sua zona de conforto para ajudar aquele que está em piores condições. Porque vai ser difícil para todo mundo. Mas a gente está unido e é um momento de união, acima de tudo. Então, entrando no nosso tema, que é o capítulo 6, né?
a gente de cara fala uma coisa que é muito importante. Quando Kardec bolou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez uma sequência. E essa sequência que ele fez foi uma sequência didática para a gente poder entender melhor o item 5 do Evangelho, que era o bem-aventurados aflitos, que é uma coisa um pouco difícil de perceber como bem-aventurado é a aflição. Como alguém pode ser bem-aventurado de sofrer. Então ele faz uma cronologia para chegar no bem-aventurados aflitos e logo depois ele vem o quê? Com o Cristo Consolador. O que o Espiritismo é basicamente? Esclarecimento e consolo. Ora, se o Espiritismo é esclarecimento e consolo, a vertente consoladora do Espiritismo ela é muito importante. E Jesus, sabendo disso, se apoia muito nisso. E Kardec, melhor ainda, trouxe o quê? O Cristo Consolador, que não tem no Evangelho. Foi uma proposta de Kardec para enriquecer para a gente esse conhecimento espírita. E ele traz uma mensagem muito bonita ali. Então, como é que acontece essa questão? Kardec vai lá e bota o primeiro capítulo do Evangelho, que também não tem na Bíblia, né? Que é não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei, ele vai mostrar o quê? Que o Espiritismo vem somar, vem esclarecer, e não é contra a lei ou a ciência. Ele é aliado. Então você teve Moisés, você teve o Cristo e tem agora o Espiritismo. Então, cada época pediu um entendimento. E cada entendimento trouxe a luz da verdade para aquela época. Na época de Kardec, nós ainda estávamos muito atrasados. Na época de Jesus, a gente tinha melhorado um pouco, mas na época de Kardec, a gente já estava muito melhor aquinhoado para receber essa mensagem, para entender esse processo. Então, a humanidade ao tempo de Jesus já tinha uma inteligência melhor, mas ainda não tinha o preparo que tem hoje. Então, essa fase que o Espiritismo vem trazer à humanidade agora é uma fase muito mais do que de compreensão, de melhoria do nosso nível de consciência. Então, não vem destruir a lei, ela é justamente uma proposição para mostrar que o Espiritismo vem somar, não vem dividir, não vem disputar. O Espiritismo ele vem esclarecer. E aí ele vai para o capítulo 2, que é um capítulo muito importante. Meu reino não é deste mundo. Pontuando o quê? Que a realeza terrestre de Jesus, muitas vezes não entendida nem pelos apóstolos, era distinguindo o quê? O mundo físico do mundo espiritual. Então havia um mundo físico e havia um mundo espiritual. Essa proposta Kardec traz. Então havia um mundo físico, havia um mundo espiritual e Jesus trazia isso para a gente. Então ele diz nitidamente que o reino dele não é desse mundo. Se assim fora, as coisas seriam diferentes. Então, com esse item 2, ele começa a mostrar a complexidade do mundo em relação ao que a gente via até antes de Kardec. Então, claramente, existem outros reinos. Existem outros locais. E aí a gente vai ter o quê? Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então é o quê? Diferentes categorias de mundo habitados. Mundo de expressão e provas, que é o nosso. Então ele vem mostrar aqui que você tem os mundos iniciais, os mundos intermediários e os mundos dos espíritos puros. Então ele quantifica 5 divisões, que não são estanque. Você tem coisas intermediárias, mas essas 5 divisões esclarecem para a gente que a gente, estando no mundo de provas e expiações,
ainda é um mundo que o quê? Prevalece o mal. O bem ainda é difícil de ser achado. O bem não é lugar comum ainda. Nesse capítulo, no item 15, o que Kardec fala? Kardec fala que o nosso mundo é um mundo de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, os espíritos que encarnam no planeta Terra, mundo de provas e expiações, ainda são espíritos rebeldes à lei de Deus. Vocês vão me dizer, não, mas quem tem no centro espírita, quem toma o passe, quem trabalha nos vários departamentos da casa espírita, já começa a ter uma compreensão mais dilatada, já está com nível de consciência melhor, já não está perdendo tempo, de fato. Mesmo nos mundos de provas e expiações, você tem gradações dessa divisão. Você tem os mais atrasados e os mais adiantados. Então, evidentemente, todo mundo não está exatamente igual. Tem pessoas que têm dificuldades muito maiores do que as nossas, mas tem outros que têm facilidades que nós ainda não temos. Então, nesse item 3, ele fala que aqui é um mundo de espíritos rebeldes à lei de Deus, deixando bem claro que existem muitas moradas. E é interessante, nesse item 3, no último tópico do item 3, tem lá uma realeza terrestre, uma rainha de França, chegando no plano espiritual, pensa que vai ter regalias. E ela diz que no outro lado, quem comanda tudo é Jesus. Que ela praticamente via pessoas de condição social baixa no reino dela, muito mais limbadas de luz do que ela que estava apagada. Por quê? Porque não depende do ouro, da prata, do poder e do dinheiro a sua posição espiritual, e sim do bem que você fez. E ela percebe que no outro mundo, quem tem uma posição preponderante é Jesus. Então, vem lá, uma realeza terrestre, o último item do capítulo 3. E aí a gente entra no capítulo 4, que é, vamos dizer assim, o corolário para a gente entender a reencarnação, a imortalidade da alma e toda essa série de questões que Kardec precisava trazer para dentro da doutrina e poder fazer com que a gente entendesse o Bem-aventurados aflitos. Então ele vem dizer, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele vem falar do quê? Da necessidade da encarnação ou da reencarnação, que é aquela passagem de Nicodemos que Nicodemos não entende. Como ele vai entrar de novo na barriga para nascer de novo? E ele fala, se você que é doutor da lei não entende, então quer dizer, aqui, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a gente reencarna para evoluir, reparando as coisas que não foram resolvidas em vidas passadas. E aí a gente entende a desigualdade das riquezas, das aptidões, quem nasce com defeito físico, quem nasce cego, quem nasce surdo. As pessoas têm necessidades diferentes. E essas necessidades diferentes vão trazer o quê? Vão trazer situações diferentes para cada reencarnante. Então, quando você reencarna, você traz uma programação reencarnatória condizente com a sua necessidade. Com a sua necessidade. E aí Kardec finalmente chega no Bem-aventurados aflitos, que a gente pode dizer que é a justiça das aflições, onde a gente vê as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. A gente entende que o sofrimento é depurador, que ele renova, que ele regenera, que ele repara. Então, nesse capítulo 5, tendo essa construção
do 1, 2, 3 e 4 antes, a gente entendendo a imortalidade, a reencarnação, os diversos mundos, a gente começa a entender o projeto que está sendo concretizado, e no item 5 é ter feito o bem-aventurados aflitos. Então, quem está passando por uma aflição teve uma encarnação anterior que justifique essa aflição atual. Não é uma coisa fortuita, não é uma coisa por acaso. Então, a aflição, ela tem uma causa anterior. Nem que seja dessa vida. Pode ser de uma vida anterior, mas pode ser de anos atrás que você fez. Então, tudo vai depender do que você está fazendo. O Bem-aventurados aflitos, ele é o coroamento do início do Evangelho. Quando a gente chega no capítulo 5, as coisas começam a ficar mais claras. E aí o que faz Kardec? Nos traz o capítulo 6. Evidentemente, o capítulo 5, ele é o maior do Evangelho, tirando o capítulo 28 das preces. Mas o capítulo 6 talvez seja o mais bonito. Porque o capítulo 6, de certa forma, vem lembrar a gente coisas e vem dar um puxão de orelha da gente. E justamente o item 5, que eu estou encarregado de falar, é o item que vai falar sobre isso. Então eu já não disse para vocês que a doutrina espírita é consolo, é esclarecimento? Então, primeiro você entra na doutrina. Depois, a doutrina entra em você. Até que, numa certa fase, a doutrina sai de você. É quando você se torna um exemplo. É quando você faz o que você aprendeu, o que você fala. É quando você larga as conveniências e os privilégios. É quando você entende o processo e não faz para aparecer ou para ter louros. Faz porque é o que deve ser feito. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora. Então, o que Kardec faz? Ele coloca o Cristo Consolador. E ele diz, no início, a gente pode dar uma recapitulada, antes de entrar no item 5, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus está dizendo o quê? Que ele vai aliviar a todos. A todos. Mas isso é uma fala que Kardec coloca, que ele vai pegar para colocar aqui no Evangelho. Ele coloca, aí ele organiza o Evangelho e depois ele tem as instruções dos Espíritos. Nas instruções dos Espíritos, os Espíritos vêm e dão uma mensagem. E aí o que acontece no item 5? O item 5, ele é de Paris, 1860, e ele vem assinado o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, pela fala que vocês vão ver aqui, quem é? Jesus. E é fácil. Ele diz, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, olha o que ele vai dizer agora, é muito nítido e muito claro. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, palavra de quem? Jesus, lá atrás, há 2000 anos. O Espiritismo, como fez a minha palavra, lá atrás. Então ele diz, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levanta as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro. Reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse,
Vinde a mim todos vós que sofreis. Aí ele coloca: mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Olha o que está dito aqui. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Coincidência? Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então olha que interessante que ele diz aqui. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, vou repetir, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, parece que a gente já falou isso aqui hoje. Então, é muito nítido o recado de Jesus, o recado do Espírito de verdade. Ele veio relembrar a gente o que havia dito lá atrás, mas que ele diz aqui, ó, ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Como a misericórdia sempre nos dá nova chance, Jesus veio que nos lembrar dos compromissos lá de trás, do que a gente tem que fazer. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E aí ele diz, espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo ensinamento. No cristianismo encontram-se todas as verdades e são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então ele está dizendo que com o correr do tempo nós fomos contaminando a mensagem que ele trouxe. E essa contaminação fez com que a gente se desviasse do caminho reto. E esse desvio traz o quê? Sofrimento. Esse desvio traz dificuldades. Esse desvio faz com que nós tenhamos que passar por aquilo que não precisaríamos passar. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes vencedores da impiedade. Então, está muito claro aqui como funciona o processo. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a nossa parte, cada um de nós. Não adianta
a gente achar que está bem. Não adianta a gente ficar na zona de conforto. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós tem que fazer aquilo que Jesus quer, fazer o bem. Eu lembro aí a pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará o homem não fazer o mal? Não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, porque serás culpado de todo o mal que advier de não haver feito bem. E aí na pergunta 643, ela acaba de vez com a nossa dúvida. Haverá alguém que não possa fazer o bem? E é dito o quê? Não, só não pode fazer o bem o egoísta. E aí, olha o que é dito na pergunta. Não há quem não possa fazer o mal um dia sequer. Então ele não está dizendo que a gente pode fazer o bem, não há quem não possa fazer o bem um dia sequer. Se não há quem não possa fazer o bem um dia sequer, quer dizer que a gente pode fazer o bem todo dia. Se a gente pode fazer o bem todo dia, ele não está dizendo que a gente pode fazer o bem eventualmente, quando a gente estiver descansado, quando a gente estiver de férias. Não. A gente tem que fazer o bem todos os dias. E fazer o bem para aqueles que precisam. Então, não há quem não possa fazer o bem. O bem, ele tira a gente o quê? Da zona de conforto. O bem faz com que a gente tenha que se movimentar. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um sacrifício. Muitas vezes, a gente está numa zona de conforto e a gente não quer ter nenhuma dificuldade, nenhum sacrifício. Para mim tá bom, o outro que se dane. Para que eu vou me preocupar com o outro? Eu estou bem. Qual é o verdadeiro bem? É o bem de todos. Por isso que no Ação e Reação tem lá uma parte que diz isso. O mentor fala para pro André Luiz e pro Hilário que o verdadeiro bem é o bem de todos, ainda que isso precise de fazer uma renúncia sua. E aí ele diz que o mal é o bem quando não é para todos. Então, quando você faz o bem para você, não é o bem. O bem para você é egoísmo. O bem real é o bem para todos. Está lá no Ação e Reação, capítulo 7. O bem real é o bem para todos. Então aqui, quando Jesus vem dizer que venho como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como antigamente fez a minha palavra, ele deixa muito claro que ele já tinha trazido a mensagem lá atrás. Mas nós nos esquecemos. E, por nos esquecermos, entramos numa zona de conforto. E aí o que o Espiritismo vem fazer? O Espiritismo vem trazer mensagem e Jesus vem lembrar a gente qual é a nossa missão, qual é a maneira de fazer o bem. É o bem para todos, não é o bem para uns, o bem um dia, o bem quando eu estou de férias, é o bem todo dia, é o bem toda hora. Então, quando Jesus traz o Cristo Consolador, que ele vem consolar a todos nós, ele fala que Deus não quer aniquilar a raça humana. Está escrito ali. Olha que coincidência. Deus quer o quê? Que a raça humana evolua. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe que a gente está num momento muito importante. Então, se você está encarnado na Terra, nesse momento da transição planetária, agradece a oportunidade. Você está tendo a possibilidade de participar de um dos maiores eventos de expansão da consciência que esse mundo já viu. E você está participando de um momento em que todos nós temos que levar o nosso padrão vibratório para mudar a psicosfera do mundo, para o mundo entrar na regeneração, para que as pessoas compreendam a necessidade de praticar o bem, mas é o bem para todo mundo. Não é o bem para uns, ou o bem para os meus amigos, ou o bem para os meus parentes, ou o bem para os meus funcionários.
é o bem da humanidade, é o bem de todos. Muita paz.